Olá, bom dia! Que bom ter você ligado aqui na Band. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje aqui no estúdio está com a gente a oncologista Daniela Rosa, o profissional de educação física e pesquisador Ronei Silveira Pinto e a nutricionista Mara Regina Santos da Silva. Vamos falar sobre as escolhas para quem quer envelhecer numa boa, com saúde e energia. E mais todos os cuidados para você manter a saúde dos dentes sempre em dia. E as terapias alternativas no tratamento de pessoas que enfrentam dores e outros problemas de saúde. Vamos falar ainda sobre a pesquisa que usa o exercício físico para melhorar a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama. É o Mais Saudável que já começou. A gente começa o programa falando da saúde dos dentes. Você está cuidando direitinho deles? Olá, sejam bem-vindos! Hora de encarar a cadeira do dentista. A cada 6 meses é preciso fazer uma boa revisão na boca. E desta vez a gente veio até o SESC para tirar algumas dúvidas. Preste atenção nas dicas simples, porém importantíssimas, que previnem os problemas mais comuns: cárie e doença periodontal. A gente consegue resolver com a escova de dente. Escova de dente e fio dental, todos os dias. Usar sempre escova nova com cerdas firmes. E não como essa outra aqui, que é uma escova usada que já está com a cerda desgastada. Essa cerda aqui, ela já não limpa mais, né? Então o ideal, ou quando a escova ficar assim, ou em 3 meses, joga fora aquela escova e pega uma nova. Outra recomendação é usar escova macia ou extra macia. Se tu usar uma escova dura ou média e fizer muita força, a tendência é que a gengiva retraia. E no momento em que a gengiva retrai, ela expõe uma parte do dente que é sensível e a pessoa passa a ter a sensibilidade. Sensibilidade para tomar água gelada, comer um sorvete, né? Então é isso que a gente precisa ter cuidado. E depois que a gengiva retrai, ela não volta mais para o lugar. E o jeito certo de escovar os dentes? Cada um pode ter o seu método, mas via de regra a gente começa pelo canto superior esquerdo, toda a parte, sempre com a escova na junção do dente com a gengiva, vai escovando até o outro lado, depois a parte que morde e depois a parte interna, a parte de trás. A gente escovou 3 lados do dente, correto? Só que o dente tem 5 lados. Então a gente precisa do fio dental para limpar entre os dentes. E uma alternativa para o fio, que são as escovinhas interdentais, mas elas são indicadas também para situações específicas quando a pessoa tem um espaço maior entre os dentes. Outra questão importante da higienização, né, é também fazer a higienização da língua, né? Então, imaginem aqui a língua, então sempre limpar a língua. Pode ser feito com escova de dente ou com um instrumento próprio, que é uma haste, né, própria, que já existe nas farmácias, que tu pode adquirir para fazer a limpeza da língua. Ela é uma raspagem. E quando a gengiva sangra? Se houver sangramento é porque anteriormente a gente não estava fazendo a escovação ou o uso do fio de maneira correta, porque o sangramento ele não é normal, ele já é a gengivite. Então já é uma alteração da gengiva. A gengiva normal não sangra. No momento em que ela incha e sangra, para baixo daquela gengiva começa a entrar mais placa, mais sujeira e aquilo endurece e vira o tártaro. Tá? E quando vira o tártaro, os ossos, né, de sustentação, o osso que sustenta os dentes, ele começa a ser reabsorvido. Aqui esse modelinho mostra lá dentro da gengiva, lá dentro do osso, né, embaixo da gengiva. Então, os pontinhos vermelhos são o sangramento e esses pontos pretos são o tártaro, que já invadiu o espaço periodontal e ali estão causando essa doença. Essa doença pode levar, inclusive, à perda dos dentes. E o último recadinho da dentista. Se não deu tempo, almocei, não deu tempo de escovar, tá, não é legal. Mas dormir sem escovar os dentes, isso sim, isso é proibido.
Agora vamos conhecer um projeto de pesquisa que busca dar mais qualidade de vida para as mulheres que enfrentam o câncer de mama. Aqui no estúdio, o profissional de educação física, Ronei Silveira Pinto, obrigada pela presença, e a oncologista Daniela Rosa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vocês estão trabalhando dentro de um projeto focado no exercício físico e com mulheres que estão com câncer de mama. Como é que é? Qual é o trabalho, qual é o objetivo desse estudo? Esse projeto ele está sendo realizado em parceria com o Hospital Mendes de Vento, a equipe de oncologia do hospital, e também com o Programa de Ciências do Movimento Humano da Universidade, da URGS, né? E a gente, dentro desse projeto, pretende e procura, a partir do exercício físico, mudar uma série de parâmetros de qualidade de vida, né? E parâmetros tanto neuromusculares como cardiorrespiratórios, de mulheres que estão enfrentando esse problema do câncer de mama. Boa parte dessas mulheres, durante esse período de tratamento, elas apresentam uma queda muito importante, né, da condição cardiorrespiratória, bem como também de parâmetros neuromusculares e de composição corporal. Isso faz, então, com que o exercício tenha aí uma importância fundamental para que elas mantenham uma qualidade de vida né, adequada para poder desempenhar as atividades funcionais diárias, enfim, tocar a vida do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico. Ampliando um pouco, além do projeto, o exercício físico, ele é importante para quem está, por exemplo, no tratamento com quimioterapia, não só para o câncer de mama? Com certeza, Laura, ele é importantíssimo. Existem vários estudos mostrando o benefício do exercício físico, por exemplo, em diminuir os sintomas da quimioterapia. Muitas pacientes, homens e mulheres, dependendo do tipo de quimioterapia que fazem, podem ter dor muscular, fraqueza, desconforto, e o exercício físico minimiza esses sintomas. Outros estudos bem importantes mostrando como melhora a qualidade do sono. Então, em vez de procurar um remedinho para dormir, que a gente diz assim, quem sabe muda um pouquinho a tua rotina e tenta incorporar o exercício no teu dia a dia, que talvez tu vai dormir melhor, vai ter mais bem-estar também. E então, é qualquer tipo de exercício, por exemplo, de força, a pessoa vai ter energia muitas vezes, a pessoa está um pouco abatida, como é que é para Vou falar a parte clínica e o Ronei falar a parte técnica. Então, assim, o que a gente recomenda? As recomendações internacionais de exercício em pacientes com câncer, de uma forma geral, 150 minutos de exercício por semana, que tu pode dividir da forma como tu conseguires, né? E o mais importante, dentro da tua capacidade. Então, é claro que a gente não vai recomendar que todo mundo faça o mesmo tipo de exercício, até porque tem pacientes que já vêm de um histórico de se exercitar, de ter já um condicionamento melhor. A pesquisa, ela trabalha justamente esses exercícios, por exemplo, anaeróbicos, aeróbicos, quais são os exercícios? Como eu disse anteriormente, há uma queda bastante importante assim, da condição cardiorrespiratória dessas pacientes, bem como também da força muscular e resistência de força. Aliás, uma das coisas que elas apresentam de forma muito importante é uma fadiga muscular muito elevada. Então, elas parecem ser preguiçosas, mas, na verdade, em função do próprio tratamento, né, quimioterápico, normalmente, acaba-se tendo um comprometimento importante, né, da resistência dessas mulheres à fadiga. Então, assim, incorporar exercícios de força com exercícios aeróbios, uma coisa que tecnicamente se chama de treino concorrente, ou treino simultâneo, como queira, a gente consegue implementar tanto os parâmetros cardiorrespiratórios como os parâmetros neuromusculares. Então, parece que a combinação desses dois tipos de treino numa mesma sessão passa a ser, digamos assim, o melhor tipo de intervenção física a ser desenvolvida nessas pacientes. Quando iniciou a pesquisa? Esse projeto, ele iniciou o ano passado, né, a ideia de desenvolvimento dele, fizemos um contato com o pessoal do Mendes de Vento, da oncologia. O projeto foi abraçado naturalmente por toda a equipe médica. Em março desse ano, o projeto efetivamente começou e nós já temos um grupo bem importante de pessoas. Já temos, na verdade, 18 pessoas, 18 pacientes que concluíram o treino até agora. E quantas pessoas vão ser avaliadas? Nós adoraríamos ter em torno de 25, 30 pacientes por grupo. Então está aberto, as pessoas, sim, as mulheres sim, podem está participar. Completamente aberto, sim. E durante quanto tempo esse trabalho? São 12 semanas de treinamento, claro que tem aí 2, 3 semanas iniciais de avaliações, enfim, de avaliação para ver o quanto nós podemos de fato fazer os exercícios. E depois tem mais 1 ou 2 semanas, depois de encerradas as 12 semanas de treinamento, mais 2, 3 semanas de avaliação. Então a gente está falando em torno de 15, 16 semanas,
E é importante colocar que, assim, boa parte das que já iniciaram e concluíram o projeto conosco, elas hoje estão engajadas e continuam treinando, algumas conosco e outras sob nossa orientação, em vários locais, academias, clubes, enfim. É espetacular o incremento da condição das mulheres. Esse grupo da oncologia que abraçou esse projeto, por quê? Então, a gente há muito tempo já incorporou as mudanças de estilo de vida, não só na oncologia, mas eu acho que de uma forma geral na medicina, né? Vários estudos mostraram o benefício não só nos sintomas, mas, por exemplo, em câncer de mama tem estudos sugerindo que o exercício possa diminuir o risco da doença retornar. Claro que não é exatamente só porque se faz exercício diminuir, é que o exercício traz outros benefícios, como o controle do peso, o bem-estar, dormir adequadamente. Então, todas as outras questões que estão envolvidas com o exercício fazem muito sentido. E por que abraçar um projeto desses? Porque isso tudo que a gente fala na teoria incentiva as pacientes, a gente nunca tinha proporcionado que elas pudessem realmente entrar num projeto. Então, foi uma maneira de oferecer, ó, quer fazer exercício? A gente te leva. E tem, então, através do site da universidade, todas as informações. É o Projeto Abrace, é isso? Projeto Abrace é o nome, exatamente. Então, aqui na tela nós estamos com o site que a pessoa pode ali fazer a inscrição. Sim, perfeito. Lá tem todas as informações das atividades que são desenvolvidas. Há um envolvimento muito grande de muita gente. De profissionais. De profissionais altamente qualificados, né? E assim, com assistência. Entre eles vocês, doutor Ronei. Aqui nós representamos, né, vários colegas e de uma qualidade excepcional nas suas respectivas áreas. Então, sim, é um projeto de fato muito bonito. Muito bonito. Que bom, e parabéns. Acho que o início de outros projetos, porque a gente tem vários alunos envolvidos, por exemplo, nutricionistas fazendo trabalhos com a questão alimentar. E mostrar que também não é só pedir remedinho, né? Sim, de repente a gente pode mudar um pouco o estilo de vida e não precisar mais dos remédios. Então, muito obrigada pela participação, obrigada, pela entrevista de vocês. Agradeço. Vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta a gente descobre o poder da terapia integrativa no tratamento de quem enfrenta dores e problemas de saúde. E eu aproveito agora, te convido para participar do programa. Pode enviar vídeos, sugestões de assuntos para o e-mail maissaudável@band.com.br e não esqueça de entrar nas nossas redes sociais e nos marcar usando a hashtag maissaudável e a hashtag BandRS. Estamos de volta e agora vamos conhecer os poderes da terapia integrativa no quadro Espaço Saúde. Aqui é um espaço de acolhimento e quem nos acolhe é a Daiane, coordenadora dos projetos sociais da Rede de Saúde Divina Providência. O Ambulatório de Terapias Naturais e Complementares é um serviço aberto para a comunidade do bairro Cascata, em Porto Alegre. A gente não recebe recursos do SUS e ele é totalmente financiado pelas irmãs. É uma iniciativa do trabalho das irmãs de disseminar o carisma, de poder estar ofertando aquelas pessoas que mais precisam, né? O ambulatório oferece as chamadas práticas integrativas. A gente oferta o reiki, a cromoterapia, a auriculoterapia, a acupuntura, homeopatia e os florais são prescritos. As ventosas também a gente faz, a biodança, a yoga. A gente tem grupos de promoção da saúde, que é o grupo de hipertenso, o grupo de idosos. Basicamente são essas as práticas que a gente oferta. A gente faz orientações de fitoterapia também, que é as plantas medicinais, os chás, né? As terapias alternativas, né, elas são complementares e integram as outras terapias que a pessoa já faz, né? Medicamentosa ou enfim, qualquer outro tratamento médico. E o movimento aqui é grande. Por mês, em torno de 500, 600 pessoas aqui no ambulatório. A gente faz a complementação com essas terapias para harmonizar, para equilibrar, porque as doenças são desequilíbrios, né? Elas desequilibram tanto a nossa parte física como a nossa parte espiritual, nossa parte emocional, muito. Então a gente faz isso para complementar e para tornar mais efetivo ainda esse tratamento alopático. Faz uns 15 dias que eu tô livre de dor. Eu já não sabia mais o que era viver sem dor de cabeça, já estava acostumada a conviver com a dor. Agora eu posso comer, eu posso me movimentar, eu não podia me abaixar. A acupuntura foi um dos pontos importantes no tratamento da Angelita.
A acupuntura, pela ação da agulha, ela vai harmonizar, ela vai fazer com que o corpo da gente se ajuste novamente para que ele tenha saúde. No momento que tu coloca uma agulha no corpo, tu está dizendo pro corpo, de uma maneira geral, que ele tem um problema. E ali vão vir opioides, estaminas, que vão trabalhar aquele ponto. E aí a gente vai regular, através desses pontos, tirando a intensidade de dor, fazendo com que tu tenha mobilidade, trazendo funcionalidade, trazendo equilíbrio para a pessoa. O reiki é outra prática muito usada no ambulatório. A técnica usa a imposição de mãos. Quando a gente aprende reiki, a gente aprende alguns símbolos, que aí a gente usa na hora que está fazendo a imposição de mãos, que vão trazer o equilíbrio emocional, que vão trazer o equilíbrio físico. Reiki quer dizer energia do universo. Então a energia do universo entra pelo nosso chakra coronário e sai pelas mãos. Os chakras são centros de energia que nós temos, né, no nosso corpo. Então a gente tem 7 pontos principais que a gente trabalha, né, iniciando aqui no topo da cabeça e terminando no chakra raiz, que a gente chama, né, que é o básico. E, enfim, a gente vai trabalhando para o alinhamento, para o equilíbrio, para a harmonização desses pontos. Além da aplicação de técnicas individuais, encontramos aqui as terapias em grupo. Uma delas é a biodança. A biodança é o sistema de desenvolvimento humano criado por Rolando Toro, que utiliza música, movimento e situações de encontro em grupo. Nós trabalhamos 5 linhas de vivência na biodança: a vitalidade, a criatividade, a sexualidade, a afetividade e a transcendência. Aqui eu redescobri minha identidade, aprendi a levantar a cabeça e seguir a vida. Raquel está no grupo há mais ou menos um ano. Chegou aqui em busca de apoio para o tratamento da fibromialgia. A fibromialgia é aquela dor intensa que tem, né, todos os membros, tudo, o corpo todo, dá dor de cabeça, tudo. Então eu fiquei muito desanimada, porque eu vivi em volta daquela dor, tentando superar ela a cada minuto, porque eu tinha que seguir minha vida. E no momento que eu comecei a trabalhar aqui, com a minha mentora começou a trabalhar comigo, e com as outras técnicas aqui da homeopatia, da acupuntura, que eu faço. E então isso aí veio trabalhando. Então eu comecei a diminuir os remédios para dores, o remédio mesmo que eu tomava para fibromialgia, que eu tomava 3 vezes ao dia, agora eu tomo 1. Hoje eu consigo dormir, que antes é uma coisa que eu não conseguia. A biodança, ela trabalha a reabilitação existencial porque ela desenvolve, ela potencializa o que nós temos de melhor. O importante é que a gente consiga levar o bem-estar, né, levar o conhecimento das práticas, disseminar isso, né, que hoje as pessoas precisam saber que existe, né, um serviço e que faz tão bem, assim. Cada minuto que passa estamos envelhecendo. Você já parou para pensar nisso? Está se preparando para o futuro? Esse corpo, essa energia não duram para sempre. Perguntamos então para o Fernando Aguzoli, escritor e que ficou famoso com a experiência que teve como cuidador da avó que tinha doença de Alzheimer, se ele agora, mesmo jovem, toma alguns cuidados para envelhecer numa boa. Oi Laura, tudo bem? Sim, depois da experiência com a minha avó, eu resolvi cuidar um pouco do meu próprio envelhecimento. Eu passei a pensar muito mais na minha saúde, não só na saúde física, mas também na minha saúde financeira, na minha estrutura no geral. Eu penso muito mais hoje em como eu quero envelhecer, em como serão todas as minhas estruturas quando o Fernando tiver os seus 70 anos de idade. E é claro, tendo passado por uma experiência com o Alzheimer da minha avó, eu busco evitar ao máximo uma situação de demência na minha própria vida, pensando muito na prevenção, nos fatores modificáveis. Eu evito alguns vícios, eu pratico exercício, eu olho muito mais para a minha saúde hoje do que eu olhava, do que o Fernando enxergava aos 15 anos, com certeza. Então fica aí uma dica para as pessoas: encontrem um ponto de equilíbrio, busquem a prevenção de várias doenças. Hoje em dia a gente sabe que tudo que faz bem para o coração faz bem também para o cérebro, e isso vai ser importante na nossa velhice para que a gente não dependa de ninguém. E claro, né, gente, uma coisa que eu sempre falo: cuidem também das suas reservas afetivas. Construam bem os seus laços, os seus vínculos com todas as pessoas ao seu lado, porque se for necessário, alguém vai falar por você e não por si mesmo.
Então, fica aí a dica. Sim, eu cuido da minha própria velhice. Hoje, penso muito no Fernando, lá dos 80 anos de idade. Quero muito chegar, só não chega quem vai embora antes. Obrigado, Laura. Tchau, tchau. Ai, obrigada. Ó, o Fernando está bem antenado. Que legal. E pelo que a gente viu agora aqui no depoimento dele, ele fala justamente sobre as questões emocionais também, que são muito importantes. Aqui no estúdio, o profissional de educação física e pesquisador Ronei Silveira Pinto, que já esteve conosco no primeiro bloco, permanece conosco, e a nutricionista Mara Regina Santos da Silva, para falarmos então um pouco dessa questão mais física. Não que a gente também não vá abordar de alguma forma, né, o nosso lado emocional, para a gente se preparar para os 80, 90, sempre que eu conheço uma pessoa com 102 anos, mãe de uma amiga, que me falou um dia desses: ai, pois é, quando eu cheguei ao 100 eu tive meio amolada, mas agora eu estou muito bem de saúde. É uma maravilha isso. Muito bom. Muito bom. Obrigada, seja bem-vinda. Primeiro, o que nós realmente devemos fazer para nos prepararmos para o envelhecimento? É interessante a gente pensar que biologicamente a gente já começa a envelhecer desde cedo, não é? Alguns falam a partir dos 21 anos, outros a partir dos 30, 40. O fato é que biologicamente, na medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos envelhecendo os tecidos biológicos de uma forma geral. E é importante que a gente pense em preparar essas estruturas todas biológicas, os músculos, os ossos, os tecidos de uma forma geral. E a prática do exercício físico é interessante nesse contexto, porque vai nos ajudar a preparar essas estruturas já desde cedo, para que mais à frente a gente acabe tendo muito menos problemas de ordem funcional, sobretudo. Então, há alguns estudos muito interessantes, recentes, feitos na Escandinávia, em países escandinavos, mostrando que crianças e jovens mais bem preparados fisicamente, apresentando níveis de força, por exemplo, mais elevados, são muito menos acometidos por doenças, né, quando chegam no envelhecimento. Então, já há associações muito bem estabelecidas entre esses parâmetros. Ou seja, de fato, pessoas que treinam mais, exercitam-se mais, quando jovens, ficam de fato mais protegidos na sua velhice. Mas quando se começa mais tarde, aos 30, aos 40, também existe uma proteção? Claro, nunca é tarde para começar. Claro que quanto mais cedo se começar, melhor é. Tanto é verdade que se nós pensarmos, por exemplo, em idosos a partir de 60 a 65 anos de idade, a gente tem estudos muito claros mostrando assim, incrementos da massa muscular, da força, da condição cardiorrespiratória semelhantes aos adultos. Recuperando. Sim, inclusive então, que essas perdas. Incrementando 30, 40% dos seus níveis de força muscular, incrementando essa condição cardiorrespiratória, tanto quanto um adulto. Alimentação e exercício tem junto. Já é hoje sabido que realmente a gente precisa sempre estar juntando, né? A questão emocional, atividade física e alimentação. Os 3 pilares. Os 3 pilares que são fundamentais para esse contexto, para a gente poder estar realmente cuidando. Eu como fruta, eu tomo água, quanto eu tomo de água, quanto eu como de frutas, como que é a minha refeição no meu dia a dia. Então é muito importante as pessoas tentar se dar conta do que elas hoje estão realmente comendo, né? O que eu falo muito no consultório é assim, a gente tentar desembalar menos e descascar mais, né? Porque hoje em dia a gente sabe que é muito corrido, que o tempo é muito curto, mas a gente está comprando muitos alimentos prontos, né? Com muitos aditivos, com conservantes, e aí a gente esquece ali daquela maçã que às vezes ficou em casa, uma banana que é prática para poder carregar, é uma água que tu não se deu conta, tu saiu de manhã, não tomou um copo d'água, daí no almoço tu pediu um suco, quando tu viu é 6 horas da tarde, tu não tomaste não tomaste nada. Movimenta, não, né? A água é fundamental. 70% do nosso corpo, né? Então é muito necessário a gente começar a se dar conta. Eu sempre pergunto no consultório, tá, tu come fruta, mas quantas frutas por dia? As pessoas usam muito suplementos. Muito, eu E concordo. aí? Eu concordo em alguns pontos. Eu sou muito a favor da alimentação, a gente poder usufruir disso.
eu sempre peço para o paciente fazer um exame clínico. Dentro desse exame clínico, sim, eu suplemento conforme a necessidade dele. Agora tem acho que um veneno para o envelhecimento, que é o açúcar. Sim. Uma das coisas que eu sempre comento com o paciente não é somente o doce, né? O açúcar está nas farinhas brancas, como massa, pães, os alimentos que não são integrais, ele se transforma todo em açúcar, que daí fica esses radicais livres, né? Que não são adequados para a gente. Mas também é necessário a gente consumir esse carboidrato. A gente só tem que saber que tipo de carboidrato realmente que a gente vai estar consumindo, qual é a qualidade desse carboidrato, né? E também tá fazendo algumas trocas, porque às vezes é um uso abusivo de doces, né? Hoje eu tô com uma vontadezinha de doce, me compenso amanhã, depois de amanhã, e quando tu vê, virou uma rotina, né? Quando se faz muito treino, se libera muito radical livre. E aí não precisa contrabalançar com uma vitamina C, ter esses cuidados, porque aí a gente vai envelhecendo depois, mais Sim. rápido ou não? Geralmente a gente faz um plano, né, alimentar conforme aquela atividade física que aquele paciente, né, vai estar te informando. Então aí tu realmente, às vezes tu suplementa com uma vitamina se for necessário, ou muitas vezes com a própria alimentação tu consegue sim organizar, né? Tu pode estar oferecendo um suco após a atividade, algo mais cítrico, né? Que tenha vitamina C, que favoreça nesse sentido. Que né? são antioxidantes importantes para que favorecem muito, ajudam muito para poder equilibrar. Então, dá pra gente tanto estar suplementando ou usando a alimentação in natura, que é melhor, né? Muito mais saudável. Muito mais saudável. Então, para envelhecermos com saúde, educação, exercício físico e boas relações interpessoais. As duas coisas têm se mostrado absolutamente importantes para uma qualidade de envelhecimento. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito. Obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos sábado que vem. Muito obrigada pela sua audiência. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e o Instagram também. Você fica agora com Alejandro Malo e o programa Entre Amigos. Tchau, até sábado que vem, 9h30 da manhã, aqui na tela da Band.